Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre a chave dos grandes mistérios do Eliphas Levi. Lembrando que a gente falou das partes, entramos ali no contexto um tanto quanto numerológico da coisa, do livro em si, e agora a gente vai falar sobre os artigos, né? E o que seriam esses artigos? É justamente a parte 2 do livro. É a parte que ele traz ali uma introdução, ele traz uma parte intermediária e uma conclusão sobre o contexto religioso, sobre a moral e alguns aspectos filosóficos, tanto da época como para quem vai trabalhar e atuar dentro do âmbito da magia, ok? Isso é importante de se compreender. E eu peço também encarecidamente a sua ajuda aqui no nosso canal. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever. Muito obrigado pelo seu apoio, que você seja muito abençoado. Vamos lá. Quando Levi ele fala aqui sobre a verdadeira essência, e eu não preciso fazer a leitura, vocês podem anotar essa introdução geral aqui, que é a introdução que ele traz antes de trazer o artigo primeiro. Antes de trazer o artigo primeiro, ele traz ali uma introdução falando sobre a religião, sobre o fio condutor de toda a obra, né, e etc e tal. Ele está querendo dizer o quê? Que além de o homem necessitar de algo que ligue ele para com o Supremo, arquiteto do universo, existe todo um contexto do religar. A palavra religião significa religar. Religar a quê? O homem a Deus. Mas nem sempre o homem está desligado ou está longe da visão divina. Entenda, quando você se desliga, quando você perde parte da essência, portanto perde então também, né, essa ligação com o todo, isso não significa que o todo perdeu a ligação com você porque ele ainda está te observando. Se ele está te observando, então obviamente, né, você está sendo examinado. E se é examinado, está sendo, obviamente, ligado de uma certa maneira, sendo direto ou indireta. Ou diretamente ou indiretamente, não importa. Ele sabe bem como trabalhar. O poder superior, o todo, sabe bem como agir. E não compete ao homem querer limitar Deus. Então, quando a gente fala do poder superior, quando fala de Deus, quando fala de Yeshua, quando fala, por exemplo, de Yahvé, quando fala do poder superior, que tem gente que traz essa separação e tem gente que já liga lá dentro de um campo Trinity, né? Ou faz um trimurti da vida. E aí, o que é que acaba acontecendo? Independente da visão que você tenha, existe sim uma energia central universal. Afinal de contas, quando a gente faz magia aplicada cerimonial e utilizamos de sigilos, pantáculos, etc., a gente está canalizando o poder do todo. Então, quando a gente está canalizando o poder do todo, obviamente, a gente tem que ter o entendimento do seguinte, que eu preciso trazer essa ligação da matéria, do espiritual para a matéria, do losango para o quadrado. Isso é fundamental de se compreender. E aí Levi ele traz todo aquele contexto falando sobre fé, ciência, razão, caridade. E ele fala da verdadeira essência da religião. A verdadeira essência da religião, né, é a caridade. Então, a verdadeira religião é também, portanto, a caridade. Então, de nada adianta você entrar numa religião sem compreender que a religião só existe se houver homens. E quando se fala homens, não há uma separação entre homem e mulher, porque neste caso, homem remete a mulher também. Como assim homem remete a mulher também? Porque quando fala de homem, está falando do espírito. E isso é um tanto quanto complexo de se compreender. Por isso que é importante compreender a questão filosófica da coisa. Ora, mas por que a palavra homem quer dizer homem e mulher? Por que quer dizer somente o espírito humano? Em alguns momentos, quando você escuta ou lê algum mago, algum, sei lá, até aqui no YouTube a gente consegue observar algumas pessoas que entendem um pouco de alta magia e fala, né, luz. Que luz é essa que a pessoa está falando? É a consciência. É a consciência, é o conhecimento. Em alguns momentos a palavra luz remete conhecimento, em alguns momentos a palavra luz remete à consciência, certo? Da mesma maneira, quando a gente fala, por exemplo, da palavra homem,
Por isso que existem palavras que a pessoa lê ali e não entende e pensa que, mas do nada tem a palavra homem, do nada surgiu a palavra luz ali, em uma frase que a frase ficou totalmente fora de contexto, porque botou uma palavra que tornou. Levi colocou uma palavrinha ali, e dentro daquele aglomerado de frases, tirou tudo do contexto e embaralhou tudo. Ele colocou a palavra luz, ele colocou ali a palavra, por exemplo, homem. A pessoa não entende o que ele está querendo dizer porque não fez parte de uma escola iniciática. A palavra luz significa conhecimento. Em alguns casos, consciência. Tá? É a luz que chegou para abrir os olhos da pessoa. E fazer a pessoa enxergar o mundo de uma outra maneira. Com mais conhecimento. Do mesmo modo que a palavra homem, em alguns casos, simboliza somente o espírito humano. Seja de homem ou de mulher, não importa. Ok? Então, a religião significa religare, que quer dizer ligar o homem a Deus. Então, a verdadeira essência da religião é o homem e também a caridade. A caridade. Ponto. Quando a gente chega aqui já no artigo 1º, ele traz um problema fundamental. E vai deixando aí o seu like e se inscrevendo, que é importante a sua contribuição, tá certo? Muito obrigado. O primeiro artigo estabelece implicitamente o problema central, né? A aparente oposição entre fé, ciência e razão. Essa oposição é considerada falsa e fruto de um mal entendido. A fé é apresentada como uma aspiração legítima da alma humana, tão natural quanto o amor, e a ciência, por sua vez, é o esforço racional para conhecer o mundo conhecido. A razão é a faculdade mediadora que deve impedir que uma destrua a outra. Aqui, obviamente, tem os tópicos, né? Artigo 2º. Verdadeira religião. A religião existe na humanidade com o amor. Existe na humanidade com amor. É única, universal e inevitável. Pode ser aceita ou negada por indivíduos, mas permanece como um fato da vida humana e da natureza. Então, a verdadeira religião, ela sempre existiu, existirá e há de existir. Né? Então, a religião e a arte. A religião verdadeira é comparada à arte verdadeira. Né? Assim como a beleza não se inventa, a religião verdadeira não se fabrica, apenas se reconhece. Aí traz sempre o ré. Religião, reconhece, né? É uma marcha ré, né? Você voltar e reconhecer, né? E aí então se ligar novamente naquilo que faz parte de uma matriz. E quando a gente fala, por exemplo, da palavra patrimônio, matrimônio, patri, matri, mãe, pai, monos, casa da mulher, patrimônio. Né? Então, cada palavra está ali, não está à toa. Cada palavra, obviamente que é importante também entender sobre a etimologia da palavra. Eu estou aqui para isso mesmo, para auxiliar vocês nesse sentido. A caridade como critério absoluto. Produzir a caridade, conservar a caridade, espalhar a caridade é obra da verdadeira religião. Ok? As características da caridade. E aí ele traz sobre São Paulo. Paciente, benevolente, humilde. Seria o quê? A caridade é descrita como, obviamente, essas definições aqui. A falibilidade dos homens. Os crimes cometidos em nome da religião são atribuídos aos homens, não à religião. Os homens passam, a verdade permanece. Artigo 3º. A razão dos mistérios. A fé como aspiração ao desconhecido. O objeto da fé é necessariamente o mistério, pois a fé aspira ao desconhecido, e se o objeto fosse plenamente conhecido, deixaria de ser fé e se tornaria ciência. A fé é obrigada a utilizar imagens e conceitos do mundo conhecido, mas os combina de forma impossível, segundo a lógica comum. Daí nasce o aparente absurdo do simbolismo religioso. O exemplo da Trindade. A fórmula, um Deus em 3 pessoas, não é uma explicação, mas um símbolo. Unidade, número, sem pretender tornar o infinito compreensível ao finito. Obviamente. Uma outra questão aqui é sobre o mistério como necessidade eterna. Né? O mistério é eterno porque a ciência é sempre finita. E aqui nesse caso aqui, a gente tem que discordar do Levi, porque é o seguinte, porque também está escrito, e aqui obviamente a gente tem que olhar
a Bíblia neste caso, porque eu concordo com a Bíblia neste ponto, é Deuteronômio 29:29, que diz, se eu não me engano, as coisas ocultas pertencem ao poder superior e as reveladas pertencem aos homens. Então, a ciência, portanto, é Deus. Então, se a ciência é Deus, ela não tem como ser finita. Ponto. As religiões e suas concepções. O que eu estou passando, você pode simplesmente pausar e anotar. O importante é o que eu estou falando aqui, porque até mesmo dentro do que eu anotei, tem coisas aqui que a gente pode estar, sabe, passando adiante. As religiões e suas concepções de Deus. Aqui, obviamente, já vi alguns alunos falando assim, olha, então aqui nesse caso, Levi está dizendo que a religião cristã é superior às demais? Não, ele apenas está dizendo que na religião cristã, tendo Cristo como base, a gente consegue ter um Deus revelado na humanidade pela caridade. Ou seja, um Deus que se faz carne e morre por nós. É um Deus alto que se faz baixo e que une os opostos. Entende? Então aqui ele já mata já a charada. Olha, para eu ser um mago, para eu entender de magia, primeiro eu tenho que entender de uma questão além da... Sabe, não vou nem utilizar a palavra karma. Eu tenho que compreender que eu tenho que andar direito, eu tenho que praticar o bem. Praticar o bem. Né? Porque senão a espiritualidade ela vai cobrar. Ela vai cobrar. Né? Trindade, encarnação e redenção. Cada mistério resolve um impasse fundamental. Trindade evita o politeísmo e o deísmo limitado. De certo modo, parcialmente concordo. Encarnação evita o ateísmo e redenção evita a fatalidade e a condenação universal. Nem sempre. Nem sempre. Né? Esses mistérios correspondem às virtudes teológicas. Olha, veja. Fé, esperança, caridade. Caridade, redenção. Esperança, encarnação. Fé, trindade. Eu tenho esperança na encarnação. E realmente, existem ordens iniciáticas que ensinam que devemos ter a esperança, buscar a esperança, até em momentos de alta dificuldade. E eu permaneço dizendo para as pessoas, olha, tenha fé, mas não deixe a esperança. Mas não se esqueça da prática fiel do bem. Da prática fiel do bem. Artigo 4º. A religião é provada pelas objeções. Objeções da ciência. A ciência não pode negar os fatos históricos da religião quando tenta atacar o dogma com argumentos morais ou históricos, pois, obviamente, acaba reforçando a crítica que a própria religião já faz aos abusos humanos. Objeções da razão. A razão considera o dogma absurdo, mas se o dogma não fosse absurdo, seria compreensível e deixaria de ser um mistério. Um dogma plenamente racional seria um absurdo maior ainda. Objeções da fé dissidente. O texto analisa as críticas judaicas, muçulmanas, ortodoxas. Né? Ortodoxo é no sentido de reto. E tem muito disso, né? O protestantismo, a gente vê que o catolicismo ele se mantém ali, né? Mas o protestantismo ele sempre está se desviando, né? Cada dia você vê uma igreja nova surgindo por aí. E é cada seita nossa, complicada, que só Jesus na causa. Né? A conclusão é que todas perdem a unidade da caridade, fragmentando a fé e reduzindo a sua eficácia moral. Essa parte aqui, pausa o vídeo e anota. Né? Artigo 5º. Separar religião, superstição e fanatismo. Isso aqui é a coisa mais fácil de saber separar. Né? É só você pegar o que é sagrado e o que é profano. Profano é fora do templo. Mas não necessariamente o templo tem que ser físico. O templo pode ser eu mesmo. Então, neste caso, eu tenho que viver direito. Eu tenho que seguir uma vida ordeira para não entrar num fanatismo. Porque o fanatismo ele é profano. Ok? Superstição, definida como. Tem gente que discorda disso, mas não vou entrar muito no debate aqui. Não. O sinal sobrevivendo, a ideia. O rito sem razão. O cadáver da religião. Então, o fanatismo também seria o quê?
superstição apaixonada, o templo no lugar de Deus. O interesse humano explorando a fé. Ambos são condenados explicitamente pela religião verdadeira. Resumo final. Diálogo entre fé, ciência e razão. O diálogo final sintetiza toda a obra. A ciência trabalha no conhecido, a fé aspira ao desconhecido e a razão impede a confusão entre ambas. E elas devem caminhar separadamente, apoiar-se mutuamente e nunca se confundir. A verdadeira religião será reconhecida pelas suas obras pela caridade, né? Ou de caridade. Obviamente que quando a gente troca o pela por de, muda um pouco o contexto da coisa. Mas, entenda, a conclusão geral vocês podem anotar também. Entenda, o Levi está querendo dizer aqui do artigo 1º, ele traz alguns problemas e ele mostra pra gente, né, o que é importante de se compreender para virar essa chave. Né? Afinal de contas, o livro fala de quê? Né? Da chave dos grandes mistérios. E como é que eu posso adentrar nos mistérios se os mistérios são divinos? E para entrar é necessário que haja uma chance de abertura. Porque se você não tem nem a chance de abrir, já era. E todos nós temos a chance de adentrar dentro deste meio. Mas para entrar, por exemplo, a gente vê aí alguns ensinamentos, né? Por exemplo, tem algumas ordens iniciáticas também que ensinam algumas palavras que remetem à palavra-chave. Veja, a palavra-chave, ela significa também achar. A palavra-chave, ela também simboliza a palavra achar. Então, se eu falo para uma pessoa assim, olha, a chave deste segredo é achar este segredo. Então, a chave deste segredo é viver bem. Eu estou querendo dizer, achar esse segredo é viver bem. Porque a palavra chave é a mesma coisa que a palavra achar. E pode parecer redundante ou confuso o que eu estou dizendo, mas estou dizendo aqui tudo que realmente tem que ser dito. Por isso que muita gente lê, por exemplo, as cartas de Paulo e não compreende. Muita gente lê alguns documentos, né, que foi ali psicografado e não compreende direito. Sobre André Luiz, sobre tantos outros espíritos e um tanto de coisa sobre tantas coisas e não compreende direito aquilo ali. É porque não é para compreender mesmo. É porque muita coisa, lembra que eu expliquei sobre a palavra homem e sobre a palavra luz? Tem muita coisa que eu tô dando aqui de bandeja para vocês, mas tem coisa que eu falo assim, um tanto que parece que sou um tanto quanto enigmático, mas é porque tem que ser assim mesmo. Veja, quando a gente pega, por exemplo, uma capa de um livro desse daqui, você imaginaria que numa capa de um livro desse daqui, isso aqui em cima seria um círculo mágico? Eu já vi pessoas falando que esses símbolos que estão aqui não servem para a prática de magia. Como assim? Espera aí. Mas tem pantáculo que tem o nome de Adão em hebraico. Tem pantáculo, tem sigilo, tem símbolos para a performance mágica que tem o nome de Deus também, Yud-Heh-Vah-Heh. Tem também o nome de Eva, tem também o nome de Lilith, tem também, tanto em hebraico como em grego, como em latim, alguns salmos. Ora, mas por que tem salmo em grego? Pois é, justamente isso. Aí você pega lá e tem um sigilo, tem um pantáculo que tem ali um Salmo 91. Por que tem o Salmo 91? O que o Salmo 91 diz? Que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente, diz o Senhor. Então é magia cerimonial que envolve a Kabbalah, né? Ou Kabbalah, como preferir chamar. Claro que existe um... Assim, né? Eu gosto de trazer uma separação nas palavras por conta da questão etimológica, por conta também do dialeto e tudo mais. Mas, sabe, é magia cerimonial. Né? Óleo de Abramelin vem de onde? Vem de Êxodo. Vem do Velho Testamento. Então não tem por que a pessoa falar assim, olha, mas não tem como se utilizar a magia com a Bíblia. Como não? Você faz uma água da arte, você precisa recitar alguns salmos. Então, é aí onde a gente faz a separação entre homens e meninos. Né? É entendendo essas coisas. Se ali tem a palavra-chave, a chave dos grandes mistérios.
A chave para você cumprir o grande mistério seria o quê? É somente a prática do bem? Não, tem muitas outras coisas. É você poder entrar, abrir essa porta e saber fechar. Isso envolve muito mais a consciência do que se imagina.